Não esqueci o barulho das sandálias da minha filha Cristiane batendo no piso de mármore quando ela me empurrou em direção à porta do salão. Você só causa vergonha para meus filhos, mãe. Sai daqui antes que alguém te veja. O cheiro do bolo de chocolate da minha neta Sofia ainda estava no ar quando eu ouvi as risadas abafadas dos outros pais. Era março de 2022 e eu acabara de descobrir que minha própria filha não sabia que aquele salão de festas, onde ela celebrava todos os aniversários importantes da família há 10 anos, era meu. Que eu era a proprietária silenciosa que ela tanto desprezava nas conversas do WhatsApp da família, chamando de aquela velha sovina que cobra caro demais. Enquanto eu fingia engolir o choro na frente das crianças, minha mente já calculava cada centavo de humilhação que ela me deveria. Bim, você já descobriu que sua própria filha se envergonha de você a ponto de te expulsar da festa da sua neta? Que ela ri das suas costas com pessoas que nem conhece direito? Eu descobri isso da pior forma possível. E posso te garantir que a humilhação queima mais que o sol de meio-dia em Minas. Meu nome é Marlene Santos Oliveira. Tenho 68 anos agora, mas essa história aconteceu quando eu tinha 65. Parece pouco tempo, mas juro que envelheci uma década naqueles meses. Não pelo que aconteceu comigo, isso eu já esperava de certa forma, mas pelo que eu fiz depois, pelo que me tornei. Sabe, a gente passa a vida inteira acreditando que conhece as pessoas que ama, que existe algo sagrado no laço entre mãe e filha, que mesmo quando discordamos, mesmo quando brigamos, no fundo existe um respeito, um carinho básico, uma consideração mínima. Eu estava errada. Cristiane sempre foi assim, meio envergonhada das origens. Quando era adolescente, inventava que morávamos em bairro melhor quando falava com as amigas da escola particular onde eu me desfazia para mantê-la. Quando se casou com o Roberto, disse para a família dele que eu era aposentada do governo, coisa que nunca fui. Sempre fingi que não percebia essas mentiras pequenas. Pensava que era só fase, coisa de gente nova querendo impressionar. Mas naquele dia de março, no aniversário de 7 anos da Sofia, minha netinha querida, eu descobri que não era fase. Era quem ela realmente era. A festa estava linda, devo admitir. Cristiane sempre teve bom gosto para essas coisas. O salão estava decorado com os personagens da Frozen. A Sofia estava numa fase da Elsa que não acabava mais. Tinha bolo de 3 andares, docinhos de brigaderia gourmet, aqueles salgadinhos caros que só vendem em buffet chique. Tudo muito organizado, muito bem apresentado. Eu cheguei pontualmente às 2 da tarde, como sempre faço. Levei um presente caprichado para a neta, uma boneca da Elsa que cantava as músicas do filme em inglês, coisa que custou quase R$ 300 na Saraiva do shopping. Não que o dinheiro fosse problema, mas Cristiane não precisava saber disso. Foi quando entrei no salão que percebi o olhar. Aquele olhar que uma mãe conhece melhor que ninguém. O olhar de quem está aborrecida com sua presença, mas tem que aguentar porque é família. Cristiane estava conversando com outras mães quando me viu, e por um segundo, só um segundo, sua expressão foi de puro constrangimento. "Oi, mãe", ela disse secamente. "Que bom que chegou." Mas o tom não era de quem estava feliz, era o tom de quem cumpre protocolo. Fui cumprimentar minha netinha, que me recebeu com aquele carinho gostoso de criança. Pelo menos Sofia ainda me amava de verdade. Dei um beijo no Roberto, que mal olhou na minha cara, como sempre, e tentei me misturar com os outros convidados. Foi aí que começou. "Mãe, você não quer sentar ali no canto? É mais confortável", disse Cristiane, me empurrando suavemente para longe do grupo de pais que conversavam. "Mãe, melhor você não pegar doce açucarado. Lembra que você tem problema de diabetes", mentiu ela na frente de todo mundo. "Eu nunca tive diabetes na vida." "Mãe, acho que você já conversou bastante com a senhora Luciana. Ela precisa cuidar dos outros convidados", disse quando eu estava tendo uma conversa deliciosa com a mãe de um coleguinha da Sofia. Cada mãe soava como uma reprimenda. Cada sugestão era uma forma educada de me isolar, de me tornar invisível. E então aconteceu a gota d'água. Sofia estava brincando perto do som quando tropeçou e esbarrou no equipamento. A música parou de repente, bem no meio de uma conversa importante entre os adultos. A criança ficou assustada.
Começou a chorar baixinho. Eu fui consolá-la, como qualquer avó faria. Peguei minha neta no colo, estava passando a mão no cabelo dela, falando baixinho que não tinha sido nada grave, quando Cristiane veio que nem um furacão. Mãe, para, você está fazendo escândalo. Ela sussurrou no meu ouvido, mais alto o suficiente para algumas pessoas escutarem. Mas ela só tropeçou, filha. Está assustada. Entrega ela aqui e vai para lá sentar. Você não sabe lidar com criança nervosa. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Cristiane estava me tirando literalmente da minha própria neta, como se eu fosse uma estranha inconveniente. Cristiane. Mãe, ela disse, agora mais alto, perdendo a paciência. Você está atrapalhando a festa. Vai lá sentar ou vai para casa. O silêncio que se fez foi constrangedor. Todas as conversas pararam. Todos os olhares se voltaram para nós duas. E ali, na frente de 10 casais que eu não conhecia, de crianças que brincavam, do meu próprio genro, minha filha estava me humilhando publicamente. Mas ainda não havia acabado. Para entender o que aconteceu depois, você precisa saber quem eu realmente sou. Não quem eu fingia ser para minha família, mas quem eu sempre fui por trás da máscara de avó submissa e aposentada simples. Meu nome completo é Marlene Santos Oliveira, e eu nasci em 1957, em Belo Horizonte mesmo. Sou filha de comerciantes que tinham uma lojinha de aviamentos no centro da cidade. Não éramos ricos, mas também nunca passamos necessidade. Meu pai, seu João, sempre dizia que dinheiro que não se vê é dinheiro que não se gasta. Aprendi isso cedo. Casei aos 22 anos com Antônio, o pai da Cristiane. Ele era vendedor de uma empresa de material de construção. Ganhava bem para a época. Eu trabalhava numa loja de tecidos e, com o tempo, comecei a entender muito de comércio. Quando Cristiane nasceu, em 1979, eu já tinha minhas próprias ideias sobre negócios. O Antônio morreu cedo, num acidente de trânsito quando nossa filha tinha apenas 15 anos. Foi uma época difícil, não vou mentir. Mas foi também quando descobri do que eu era capaz. Com o seguro de vida dele e a indenização do acidente, mais uma pequena herança que recebi dos meus pais, eu fiz algo que ninguém esperava. Em vez de guardar o dinheiro para emergências como todo mundo aconselhava, investi em imóveis comerciais. Comprei primeiro uma salinha comercial pequena numa galeria do centro que estava meio abandonada. Era 1995 e o centro de BH estava passando por uma revitalização. Aluguei para um escritório de contabilidade. Com o dinheiro do aluguel, mais minhas economias da loja de tecidos onde ainda trabalhava, comprei outra sala. E outra. E outra. Cristiane estava na faculdade de administração. Eu pagava a mensalidade integralmente na melhor universidade particular da cidade. Ela achava que o dinheiro vinha do seguro de vida do pai e das minhas economias de anos trabalhando. Nunca teve curiosidade de saber exatamente de onde vinha a grana para sustentar nosso padrão de vida, que era discreto, mas confortável. Em 2005, 10 anos depois do primeiro investimento, eu já tinha uma carteira de 12 imóveis comerciais espalhados por Belo Horizonte. Nada muito chamativo. Salas comerciais, uma lojinha ou outra, um galpão pequeno no bairro industrial. Criei uma pequena empresa, a MG Empreendimentos, e botei tudo no nome dela. Eu era a única sócia, mas pouquíssimas pessoas sabiam disso. Cristiane se formou, casou com Roberto em 2008, festa que eu paguei integralmente, embora ela pensasse que eu tinha feito uma dívida para realizar o sonho dela. Roberto conseguiu um emprego numa empresa de engenharia. Ganham bem, os dois, mas não tanto quanto aparentam. E aqui está o ponto que minha filha nunca soube. Roberto trabalha numa empresa que presta serviços para a MG Empreendimentos. A empresa dele faz manutenção predial nos meus imóveis há mais de 10 anos. O salário dele, indiretamente, vem do meu bolso. Ele nunca fez essa conexão porque os contratos são assinados através de uma administradora de imóveis que cuida da parte burocrática para mim. Cristiane acha que sustenta uma mãe aposentada que recebe uma pensão modesta do INSS. Na verdade, minha aposentadoria é só um complemento. Minha renda real vem dos aluguéis, que em 2022 já giravam em torno de R$ 15 mil por mês. Dinheiro que eu nunca ostentei,
Nunca mostrei. Por quê? Por que mantive essa farsa todos esses anos? Primeiro, porque meu pai estava certo. Dinheiro que não se vê é dinheiro que não se gasta. Se Cristiane soubesse da minha situação real, teria 1000 ideias de como eu deveria gastar meu patrimônio. Mudaria de casa, compraria carro mais caro, faria viagens caras e provavelmente pararia de trabalhar, esperando que eu bancasse o estilo de vida que ela queria. Segundo, porque eu queria ver quem minha filha realmente era. Se ela me amava pelo que eu sou ou se me tolerava pelo que ela achava que eu precisava dela. Terceiro, e talvez mais importante, eu gosto da minha vida simples. Moro numa casa modesta, mas confortável no bairro Coração Eucarístico. Tenho meu Corolla 2018 que comprei à vista, mas não é nada exuberante. Faço minhas compras no Extra, assisto minha novela das 8, vou à missa aos domingos na Igreja do Rosário. Para todo mundo que me conhece superficialmente, eu sou uma viúva aposentada que vive de pensão e da bondade da filha bem-sucedida. Uma avó carinhosa que se dedica aos netos e não se mete em assuntos de dinheiro. Era uma boa vida. Uma vida honesta, trabalhosa, mas tranquila. Até aquele dia de março, quando descobri que minha própria filha se envergonhava de mim. O que aconteceu depois que Cristiane me humilhou na frente de todo mundo foi ainda pior que a humilhação em si. Eu fiquei parada ali, segurando minha netinha que ainda estava um pouco assustada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. As outras mães fingiram que não tinham visto nada. Voltaram para suas conversas, mas o clima ficou estranho. Aquele tipo de estranheza que fica no ar quando alguém presencia uma briga familiar em público. Roberto veio até mim. Não para me defender, mas para amenizar a situação. Dona Marlene, vamos sentar aqui do lado. A senhora quer um refrigerante? O tom dele era o mesmo que se usa com criança birracenta ou idoso confuso, condescendente, como se eu é que tivesse feito alguma coisa errada. Não, obrigada, Roberto. Eu só estava consolando a Sofia. Eu sei, mas a Cristiane está um pouco estressada com a organização da festa. A senhora entende, né? Entender o quê? Que minha filha tinha vergonha de mim? Que ela me tratava como um peso, um inconveniente que tinha que ser tolerado? Sentei numa cadeira no canto, como Cristiane tinha sugerido, e fiquei observando. Observando como ela sorria para os outros pais, como conversava animadamente sobre escola particular, sobre aulas de inglês das crianças, sobre viagem para o Beach Park nas férias, observando como ela evitava me incluir em qualquer conversa, observando como, sempre que alguém me dirigia a algum comentário, ela logo desviava o assunto ou encontrava uma forma de me afastar. Foi então que aconteceu a descoberta que mudou tudo. Eu estava sentada sozinha, mexendo no meu celular para passar o tempo, quando ouvi uma conversa entre Cristiane e duas outras mães. Elas estavam do outro lado do salão, perto da mesa do bolo, achando que eu não podia escutar. Cristiane, esse salão é lindo. Onde vocês descobriram ele? Perguntou uma mulher loira que eu não conhecia. Ah, a gente sempre faz festa aqui. É caro, mas vale a pena, respondeu minha filha, com aquele tom de quem quer impressionar. Caro quanto? Insistiu a outra, uma morena de cabelo curtinho. Olha, para falar a verdade, é um absurdo o preço que a dona cobra. 3.000 reais só o salão para uma tarde. Uma senhora avarenta que deve ter herdado isso sei lá de quem. Mas enfim, é difícil achar lugar bonito assim na região. Meu sangue gelou. Cristiane estava falando de mim. Estava reclamando do preço que eu cobrava pelo meu salão. O salão que eu havia comprado 5 anos atrás e reformado completamente. O salão onde ela fazia festa para os filhos há anos, sem nunca ter questionado quem era a proprietária. Nossa, 3.000 é caro mesmo, concordou a loira. Mas pelo menos a estrutura é boa. É, a estrutura é boa, mas o atendimento da dona é péssimo. Ela é super grosseira, sempre quer cobrar taxa extra por qualquer coisa. E tem umas exigências absurdas, tipo, não pode usar confete, não pode colar nada na parede. Uma chata. Eu estava me ouvindo ser chamada de avarenta, grosseira e chata pela minha própria filha. Sabe quando você tem aqueles momentos de clareza absoluta? Quando de repente tudo faz sentido e você entende coisas que vinha ignorando há anos?
Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento. Cristiane não sabia que eu era a dona do salão. Em 5 anos alugando o espaço através da administradora de imóveis, ela nunca teve curiosidade de saber quem era a proprietária. E mais, ela falava mal de mim pelas minhas costas, me chamava de avarenta e grosseira para pessoas que nem me conheciam. Mas ainda havia mais. A morena de cabelo curtinho fez uma pergunta que me deixou ainda mais gelada. E aquela senhora ali do canto? É sua mãe? Meu coração acelerou. Cristiane olhou na minha direção rapidamente, como se tivesse esquecido que eu estava lá. É, ela respondeu com um suspiro cansado. Minha mãe. Ela insiste em vir nas festas das crianças, mas, sinceramente, ela só causa constrangimento. Por quê? Perguntou a loira curiosa. Ah, sabe como é mãe de geração antiga, né? Ela não sabe se comportar em ambiente social mais refinado. Fica falando alto, pergunta o preço das coisas, quer conversar com todo mundo. É um amor de pessoa, mas às vezes é melhor ela ficar em casa. Pronto. Ali estava a verdade nua e crua. Minha filha tinha vergonha de mim. Achava que eu não sabia me comportar, que eu era um constrangimento para ela. E o pior, ela estava mentindo descaradamente sobre mim. Eu nunca falo alto em festas, nunca pergunto o preço de nada, sou sempre educada e discreta. Mas na cabeça dela, ou na versão que ela contava para os outros, eu era uma velha inconveniente. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou irreversivelmente. Fiquei ali sentada, fingindo mexer no celular, mas na verdade, planejando. Planejando como eu ia mostrar para minha filha exatamente quem ela estava chamando de avarenta e constrangedora. 15 minutos depois, Cristiane veio até mim com um sorriso forçado. Mãe, acho que é melhor a senhora ir para casa. A Sofia está cansada, a festa já está acabando mesmo. Olhei ao redor. A festa estava longe de acabar. As crianças brincavam animadamente, os pais conversavam e bebiam, ainda tinha bolo sobrando. Mas ainda está cedo, filha. Mãe, ela disse, já perdendo a paciência. Eu falei que é melhor a senhora ir. E então veio a frase que eu jamais vou esquecer. Você só causa vergonha para meus filhos. Sai daqui antes que alguém te veja. Ela me empurrou suavemente, mas firmemente, em direção à porta. Na frente de todo mundo, na frente da minha netinha, que me olhava confusa. Peguei minha bolsa, dei um beijo rápido na Sofia e saí daquele salão como uma intrusa expulsa. Mas enquanto eu caminhava até o meu Corolla no estacionamento, minha mente estava funcionando a 1000 por hora. Cristiane queria se livrar da mãe constrangedora? Perfeito. Ela ia descobrir o que era constrangimento de verdade. Nos 3 dias seguintes àquela festa, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Investiguei minha própria filha. Não foi por maldade pura. Foi por necessidade de entender a extensão da mentira que eu estava vivendo. Se Cristiane me via como um fardo, se ela se envergonhava de mim a ponto de me expulsar de uma festa familiar, eu precisava saber exatamente o que ela pensava e dizia sobre mim. Comecei pelo óbvio, as redes sociais. Cristiane sempre foi ativa no Instagram e no Facebook. Posto fotos da família, das crianças, dos lugares que frequenta. Eu seguia o perfil dela há anos, sempre curtindo as fotos dos netos, comentando coisas de mãe coruja, mas nunca tinha prestado atenção nos detalhes. Sentei na minha mesa da cozinha, abri o notebook e comecei a scrollar o Instagram dela dos últimos 2 anos. E o que vi me fez entender muita coisa. Todas as fotos de eventos familiares, aniversários, formaturas, almoços de domingo, eu simplesmente não aparecia. Não era que ela postava fotos onde eu ficava mal ou cortada. É que ela só postava fotos onde eu não estava presente. Tinha foto do Roberto com as crianças no cinema, foto da família no shopping, foto dos 4 almoçando em restaurante, foto das crianças brincando no parque com o pai, foto dela e do Roberto numa festa de casamento. Mas nenhuma foto minha. Em 2 anos de posts, 0 fotos da avó com os netos. Fui para o Facebook dela, onde o conteúdo é um pouco diferente. Lá, ela posta mais coisas do dia a dia. Textos sobre educação dos filhos, memes de mãe moderna, esse tipo de coisa.
Foi lá que encontrei o primeiro indício real do que ela pensava sobre mim. Em dezembro de 2021, 3 meses antes da festa do constrangimento, Cristiane tinha postado um texto longo sobre limites familiares. O post dizia assim: às vezes precisamos ter conversas difíceis com pessoas que amamos, principalmente com familiares mais velhos que têm dificuldade de entender que os tempos mudaram. Amor não significa aceitar comportamentos inadequados só porque sempre foi assim. Educar filhos hoje é diferente de como era há 30 anos. Respeitar o espaço familiar dos mais jovens é fundamental. Há limites saudáveis. Educação moderna. Família equilibrada. 53 curtidas. 22 comentários de amigas concordando, falando sobre sogras e mães difíceis, compartilhando experiências parecidas. Eu estava lendo sobre mim. Cristiane estava me chamando indiretamente de pessoa inadequada, de avó ultrapassada que não respeitava o espaço da família. Continuei procurando e encontrei outros posts similares. Sempre indiretos, sempre sem me mencionar pelo nome, mas claramente sobre mim. Um post sobre como ensinar respeito aos filhos, mostrando que nem todo adulto merece ser ouvido. Outro sobre a importância de proteger a família nuclear de influências negativas, mesmo quando vem de pessoas queridas. Um sobre gerações passadas que não entendem o conceito de privacidade. Minha própria filha estava usando as redes sociais para reclamar de mim publicamente, de forma que seus amigos entendessem, mas que eu não percebesse se lesse. Mas o pior ainda estava por vir. Descobri que Cristiane tinha um grupo no WhatsApp chamado Mães do Colégio Sofia. Sofia estuda no Colégio Santa Marcelina, escola particular carinha, onde a mensalidade custa mais que o salário mínimo. Eu sabia da existência do grupo, mas nunca tinha me interessado pelos detalhes. Acontece que alguns meses atrás, quando Sofia estava passando por uma fase difícil na escola, Cristiane me pediu para ficar com as crianças uma tarde para ela resolver umas questões pedagógicas. Ela esqueceu o celular em casa e me deu a senha para atender caso a escola ligasse. O celular ficou buzinando o tempo todo com mensagens do grupo das mães. E eu, inocentemente, pensei que pudesse ser algo importante sobre Sofia. Abri o WhatsApp para verificar. Era a primeira vez que eu via as conversas reais de Cristiane com as outras mães. Encontrei mensagens antigas onde meu nome aparecia. Gente, preciso desabafar. Minha mãe está impossível ultimamente. Hoje ela chegou na minha casa sem avisar e trouxe um bolo que comprou na padaria do bairro dela para as crianças. Ai, eu morro de vergonha. As crianças já estão acostumadas com os doces da brigaderia artesanal, como eu vou explicar que a avó trouxe bolo de padaria comum? Entendo você, Cris. Minha sogra é assim também. Elas não entendem que hoje a gente tem outros padrões. Pois é. E o pior é que ela fica ofendida quando eu falo que as crianças não vão comer. Acha que estou sendo fresca. Você não está sendo fresca não, amor. É questão de educação alimentar mesmo. E tinha mais. Meninas, a minha mãe quer dar um presente de Natal para a Sofia e já avisou que vai ser algo caro. Estou com medo. Vocês sabem como é a geração dela, né? Não tem noção do que é apropriado para a criança. Nossa, que situação! O que você vai fazer? Vou ter que orientar ela discretamente, falar que a Sofia está numa fase que prefere experiências a brinquedos. Aí ela compra algo simples e todo mundo fica feliz. Experiências a brinquedos? A boneca da Elsa que custou R$ 300 era simples? Continuei lendo e encontrei a conversa mais recente, do dia seguinte à festa constrangedora. Meninas, que festa linda ontem! A Sofia ficou radiante. Amei o salão, Cris. Onde é mesmo? Um salão ali na Savassi. Meio caro, mas vale a pena para ocasiões especiais. Caro quanto? 3.000 à tarde. A dona é meio complicada, mas o espaço é lindo. Nossa, 3.000? Mas enfim, para o aniversário da princesa, né? Exato. Ainda bem que consegui convencer minha mãe a ir embora mais cedo. Ela estava meio agitada ontem. Achei melhor ela descansar em casa. Convencer a ir embora mais cedo. Agitada. Cristiane estava reescrevendo a história. Para as amigas, eu tinha ido embora porque estava agitada e precisava descansar. Não porque ela me expulsou na frente de todo mundo.
Fechei o celular e fiquei ali parada na minha cozinha, processando tudo que tinha descoberto. Minha filha não só tinha vergonha de mim, ela ativamente me desqualificava para as amigas, mentia sobre nossos encontros e, ainda por cima, reescrevia os fatos para parecer que ela é que cuidava de mim com paciência. Era uma narrativa completa onde eu era a mãe problemática e ela era a filha dedicada que aguentava meus desvarios com amor e compreensão. Mas ainda faltava descobrir o pior. Na semana seguinte, resolvi fazer um teste. Liguei para Cristiane na quarta-feira de manhã, fingindo estar preocupada com umas questões financeiras. Filha, você tem uns minutinhos? Queria conversar sobre umas contas aqui. Claro, mãe. Que foi? É que eu ando preocupada. A aposentadoria não está dando para muita coisa, e essa história de inflação... Você acha que eu deveria procurar um trabalho de meio período? Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. Mãe, a senhora não precisa trabalhar. A gente ajuda a senhora, né? Mas, filha, eu não quero ser peso para vocês. Mãe, para com essa neura. A senhora nunca foi peso. A gente tem condições de ajudar. Relaxa. Tem certeza? Porque eu posso perfeitamente arrumar um trabalho de recepcionista ou... Mãe? Ela me interrompeu e o tom dela mudou completamente. A senhora tem 65 anos. Que recepcionista que vai contratar uma senhora de 65 anos? Para com essa ideia maluca. Ali estava. O desprezo disfarçado de proteção. Continuei o teste. Então, filha, mas se vocês me ajudam, eu queria pelo menos contribuir de alguma forma. Que tal se eu pagar o aniversário do Miguel esse ano? Sei que gastaram muito com a festa da Sofia. Não precisa, mãe. A gente dá conta. A senhora guarda sua aposentadoria para suas coisas. Mas, filha, eu insisto. Deixa eu pelo menos pagar o salão. Mãe, ela disse, e agora estava claramente aborrecida. A senhora nem conhece os lugares onde a gente faz festa. São salões caros, sofisticados. A senhora ia ficar preocupada com o preço. 3.000 reais. Caros e sofisticados. Quanto custa, filha? Ah, mãe, não se preocupa com isso não. É coisa de 3, 4 mil. A senhora ia achar um absurdo. Mentiu no valor. Para cima. Para me desencorajar ainda mais. Nossa, filha, é muito caro mesmo, mas se vocês conseguem pagar... Conseguimos, mãe. O Roberto está ganhando bem. Eu estou com uns trabalhos extras de consultoria. A gente dá conta. Trabalhos extras de consultoria. Primeiro, mentira. Cristiane não estava fazendo consultoria nenhuma. Eu saberia. Quando desliguei o telefone, uma coisa ficou muito clara. Cristiane não só queria que eu me mantivesse no meu lugar de aposentada dependente, como mentia sobre a própria situação financeira para justificar que ela podia me ajudar. Resolvi investigar isso também. Fui até a empresa onde Roberto trabalha, a mesma que faz manutenção nos meus prédios. Marquei uma reunião com o gerente administrativo, seu Ademir, um homem que eu conheço há anos. Seu Ademir, preciso tirar uma dúvida sobre o funcionário Roberto Mendes. Roberto? Claro, dona Marlene. O que a senhora quer saber? Ele está pedindo transferência para outro setor ou alguma promoção? Pergunto porque está comentando em casa que vai ganhar mais. Seu Ademir riu. Dona Marlene, Roberto está numa situação meio complicada aqui na empresa. Mês passado ele chegou atrasado 3 vezes e tem feito uns trabalhos meio relaxados. Estava até pensando em dar uma bronca nele. Promoção? Por enquanto, não. E o salário dele? O mesmo de sempre. 4.300. Mais uns extras quando faz hora extra. Deve dar uns 5.000 por mês, no máximo. 5.000 por mês. Para sustentar família de 4 pessoas, pagar escola particular de 2 filhos, fazer festa de 3.000 reais, manter o padrão de vida que eles ostentam. Não fechava a conta. Fui para casa e resolvi investigar mais profundamente. Entrei no site do Serasa e consultei o CPF do Roberto. Informação que eu tinha porque ele já foi meu avalista quando Cristiane precisou financiar o carro há alguns anos. O que descobri me chocou. Roberto tinha um nome sujo. Devia 17.000 reais no cartão de crédito, tinha financiamento atrasado do carro e ainda devia parcelas de um empréstimo pessoal. Consultei o CPF da Cristiane também. Também endividada. Devia no cartão. Tinha parcelas atrasadas de um financiamento
e constava como avalista de Roberto em várias dívidas, ou seja, o casal que tinha condições de me ajudar estava no vermelho até o pescoço. Como eles conseguiam manter o padrão de vida? Como pagavam escola particular para 2 crianças? Como faziam festa de R$ 3.000? A resposta veio de uma fonte inesperada. Foi na sexta-feira daquela mesma semana que eu descobri a verdade completa. Estava fazendo minhas compras no Extra quando encontrei Doralice, minha antiga vizinha que se mudou há 2 anos. Ela sempre foi meio fofoqueira, mas é gente boa. Marlene, que bom te encontrar. Como você está? Bem, Doralice. E você? Ah, eu estou ótima. Aliás, vi sua filha no shopping semana passada. Que elegante ela estava. Comprou umas roupas lindas para as crianças na Zara. Zara. Loja cara. A Cristiane sempre gostou de se arrumar bem, respondi, tentando soar casual. E ela me contou uma novidade, que vocês duas vão fazer uma viagem para a Europa juntas no meio do ano. Que luxo, Marlene! Meu sangue gelou. Viagem para a Europa? Ela falou que vocês estão planejando há meses. França e Itália, se não me engano. Que filha cuidadosa, né? Levando a mãe para conhecer o mundo. Viagem para a Europa, que eu nunca havia planejado, que custaria pelo menos R$ 20.000. Ah, ainda estamos vendo os detalhes, menti. Que inveja boa. Minha filha não me leva nem para Poços de Caldas. Riu Doralice. Quando cheguei em casa, minha cabeça estava a mil. Cristiane estava contando para todo mundo que íamos fazer uma viagem cara juntas. Por quê? Que história era essa? Liguei para ela imediatamente. Filha, a Doralice me encontrou no mercado e comentou sobre nossa viagem para a Europa. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, eu posso explicar? Que viagem, Cristiane? Mãe, é que, olha, eu não queria te contar ainda porque está tudo muito inicial, mas o Roberto pode ter uma oportunidade de trabalho na Europa. Se der certo, a gente ia te levar junto para você conhecer. Mais mentiras. Roberto mal conseguia manter o emprego atual, quanto mais conseguir trabalho na Europa. E essa oportunidade? Ainda está sendo analisada, mãe, por isso eu não queria comentar. Mas acabei contando para uma pessoa ou outra, e você sabe como é, o povo fica animado e sai falando. Era mentira. Cristiane estava inventando uma vida de sucesso e me incluindo nessa fantasia para soar como filha cuidadosa. Filha, você tem certeza que vocês têm condições financeiras para uma viagem dessas? Claro que temos, mãe. A gente está economizando há meses. Economizando há meses. Com o nome sujo no Serasa. Foi nesse momento que tudo clicou na minha cabeça. Cristiane vivia uma mentira completa. Ela fingia ter uma situação financeira que não tinha, inventava oportunidades que não existiam, contava vantagem para os outros sobre coisas que ela não podia pagar. E, ao mesmo tempo, me tratava como se eu fosse um peso morto, uma vergonha da família, uma velha ultrapassada que precisava ser tolerada com paciência. Ela me subestimava completamente. Achava que eu era uma aposentadinha ingênua que não entendia nada de dinheiro, de negócios, de vida moderna. Se soubesse a verdade, que eu sustentava indiretamente a família inteira, que tinha patrimônio para comprar a casa onde ela morava à vista, que minha renda mensal era 3 vezes maior que a dela e do marido juntos, como ela reagiria? Se soubesse que o salão onde me humilhou era meu, que o emprego do marido dependia dos meus contratos, que eu poderia destruir financeiramente a família inteira com 2 ligações, será que continuaria me chamando de constrangedora? Mas mais importante que isso, se ela tinha vergonha de mim, se eu era um problema na vida dela, por que não resolver esse problema definitivamente? Sentei na minha poltrona da sala, peguei uma folha de papel e uma caneta e comecei a fazer uma lista. Verdades que Cristiane não sabe. 1. Sou dona do salão onde ela faz todas as festas familiares. 2. O emprego do Roberto depende dos contratos da minha empresa. 3. Minha renda é maior que a da família inteira. 4. Eles estão endividados até o pescoço. 5. As condições de me ajudar financeiramente são uma farsa. 6. Eu posso destruir a vida social dela com uma simples revelação. Mentiras que ela conta. 1.
que tem condições financeiras estáveis. 2. Que eu sou dependente financeiramente. 3. Que me trata bem e com paciência. 4. Que sou eu quem causa constrangimento. 5. Que trabalha com consultoria extra. 6. Que Roberto está indo bem no emprego. O que ela realmente pensa de mim. 1. Sou ultrapassada e inadequada para convívio social. 2. Sou um peso e um constrangimento. 3. Não entendo o mundo moderno. 4. Não tenho condições de sustentar meu próprio padrão de vida. 5. Devo ser tolerada, não respeitada. Olhei para aquela lista por muito tempo e então escrevi uma última seção. O que vou fazer? Cristiane queria se livrar da mãe constrangedora? Perfeito. Ela ia ter essa oportunidade, mas primeiro ela ia descobrir exatamente quem estava constrangendo. Você já teve a sensação de que está jogando xadrez enquanto a outra pessoa acha que está jogando dama? Foi exatamente assim que me senti quando comecei a executar meu plano. A primeira jogada foi sutil, quase imperceptível. Na segunda-feira seguinte à minha descoberta, liguei para Cristiane com um tom de voz ligeiramente diferente, mais frágil, mais dependente. Filha, você pode me fazer um favor? Claro, mãe. O que foi? É que eu preciso resolver umas coisas no banco. Mas você sabe como eu fico perdida com essas coisas de internet banking. Será que você poderia me acompanhar amanhã de manhã? Cristiane suspirou baixinho. Aquele suspiro que eu conhecia bem, de quem está sendo incomodada. Mãe, amanhã eu tenho reunião na escola do Miguel. Ah, filha, desculpa. Eu não sabia. Pode ser outro dia? Pode sim. Que tal quinta-feira? Quinta-feira é perfeito. Muito obrigada, filha. O que Cristiane não sabia é que eu não precisava de ajuda nenhuma no banco. Há 20 anos faço todas as minhas transações sozinha, inclusive operações complexas de investimento que ela nem imagina que existem. Mas eu queria observá-la. Queria ver como ela agia quando achava que estava cuidando da mãe incapaz. Na quinta-feira, nos encontramos na agência do Banco do Brasil, do centro da cidade. Cheguei pontualmente às 9 da manhã, vestida propositalmente com uma roupa mais simples. Calça preta básica, blusa branca sem graça, sapato baixo preto. O visual da aposentadinha humilde. Cristiane chegou 15 minutos atrasada, com pressa, já aborrecida. Desculpa, mãe. O trânsito estava terrível. Imagina, filha, eu que agradeço você ter vindo. Entramos na agência e fomos até um dos terminais de atendimento eletrônico. Fingi estar confusa com a máquina. Ai, filha, eu nunca sei qual botão apertar. Deixa que eu faço, mãe. Cristiane pegou meu cartão e começou a operar o terminal. Eu fiquei observando suas reações quando ela viu o saldo da minha conta corrente. Não foi um susto, foi puro choque. A tela mostrava R$ 47.832 na conta corrente. Dinheiro que eu mantenho sempre disponível para emergências, mas que para ela devia parecer uma fortuna inexplicável. Mãe, ela disse tentando soar casual. A senhora tem certeza que esse é o saldo certo? Por quê, filha? Está errado? Não, é que... Nossa, mãe, é bastante dinheiro. Ah, é que eu recebi o 13º, a gratificação do INSS, essas coisas. Mentira convincente. Cristiane não conhecia os detalhes da aposentadoria, então aceitou a explicação. Mas eu vi a expressão dela. Confusion, surpresa e algo mais. Cálculo. Durante o resto da manhã, enquanto eu fingia resolver pendências bancárias simples, transferências, consultas de extrato, Cristiane ficou estranhamente solícita, mais atenciosa que o normal. Mãe, quer almoçar fora hoje? Tem um restaurante gostoso aqui perto. Ah, filha, mas deve ser caro. Deixa que eu pago. É para comemorar que a senhora resolveu suas pendências. Interessante. Descobrir que eu tinha 47 mil na conta corrente mudou imediatamente a atitude dela. Fomos almoçar num restaurante de comida mineira no centro. Durante a refeição, Cristiane fez uma série de perguntas aparentemente inocentes. Mãe, a senhora anda investindo o dinheiro da aposentadoria em alguma coisa? Não, filha. Você sabe que eu não entendo essas coisas. Mas a senhora podia aplicar numa poupança, render um pouquinho.
Você acha? Mas eu tenho medo de mexer com o banco. Eu posso ajudar a senhora a organizar isso, deixar o dinheiro rendendo. Ajudar a organizar. Código para quero acesso às suas finanças. Que bom, filha. Você sempre entendeu mais dessas coisas que eu. Menti com uma naturalidade que me surpreendeu. E observei como os olhos da Cristiane brilharam quando ela imaginou ter controle sobre 47 mil reais. Mas 47 mil era só o que estava na conta corrente. Se ela soubesse do valor real do meu patrimônio, quase 2 milhões entre imóveis e investimentos, provavelmente teria um infarto. Quando nos despedimos naquela tarde, Cristiane estava visivelmente mais carinhosa. Mãe, a gente podia fazer isso mais vezes. Eu te ajudar com essas coisas práticas. Eu adoraria, filha. E mãe, qualquer dúvida sobre dinheiro, pode me chamar, tá? Não fica preocupada sozinha com essas coisas. Perfeito. A fisgada estava dada. Agora era só aguardar ela morder a isca completamente. Durante as 2 semanas seguintes, implementei a segunda fase do plano. Fazer Cristiane acreditar que estava assumindo o controle das minhas finanças. Liguei para ela no meio da semana seguinte, fingindo estar preocupada. Filha, eu estava pensando no que você falou sobre organizar meu dinheiro. Ah, mãe, que bom que a senhora lembrou. Eu até pesquisei umas opções de investimento para a senhora. Ela tinha pesquisado. Ou seja, desde nossa ida ao banco, Cristiane estava planejando como mexer no meu dinheiro. É que eu recebi umas contas meio altas esse mês e fiquei preocupada. Será que você podia me ajudar a ver o que é prioridade? Claro, mãe. A senhora quer que eu passe aí em casa hoje à tarde? Seria ótimo, filha. Cristiane chegou às 5 da tarde, pontualmente, com uma pasta na mão e aquele ar de quem vai resolver a vida de alguém. Trouxe uns papéis, mãe. Informações sobre investimentos, umas planilhas para a gente organizar seus gastos. Sentamos na mesa da cozinha e eu coloquei em cima da mesa as contas que tinha separado: luz, água, telefone, IPTU, plano de saúde. Total, R$ 890. Nossa, mãe, disse Cristiane, analisando os papéis. R$ 900 é muita coisa mesmo para quem vive só de aposentadoria. Pois é, filha, eu fico preocupada. Mas olha só, ela disse, pegando uma calculadora. Se a senhora aplicar esses 47 mil numa conta que rende 1% ao mês, já dá quase R$ 500. Quase a metade das suas contas. 1% ao mês. Cristiane estava calculando rendimento de agiotagem, não de investimento sério. Ela realmente não entendia nada de dinheiro. Nossa, filha, você acha que é seguro? Seguro e rentável, mãe. Deixa que eu procuro as melhores opções e organizo tudo para a senhora. Eu confio em você, filha. E confio mesmo. Confio que ela vai fazer exatamente o que estou esperando. Durante a hora seguinte, Cristiane me explicou conceitos básicos de educação financeira como se eu fosse uma analfabeta econômica. Como diversificar investimentos, como calcular rendimentos, como organizar orçamento doméstico. Eu fingia atenção e gratidão, enquanto por dentro calculava que minha carteira de investimentos tinha rendido mais no último mês do que o salário anual do Roberto. Mãe, tem uma coisa que eu queria sugerir, disse Cristiane no final da conversa. O que, filha? A senhora podia transferir esse dinheiro para uma conta conjunta nossa. Aí eu consigo movimentar quando precisar aplicar ou resgatar, sem ficar incomodando a senhora toda hora. Conta conjunta. Era exatamente o que eu estava esperando que ela sugerisse. Mas, filha, você tem certeza? Não vai dar trabalho para você? Trabalho nenhum, mãe. Pelo contrário. Vou ficar mais tranquila sabendo que o dinheiro da senhora está sendo bem cuidado. Então tá bom. O que eu preciso fazer? Deixa que eu resolvo tudo. Amanhã eu passo no banco e organizo os papéis. A senhora só precisa assinar. Perfeito. Cristiane estava se oferecendo espontaneamente para gerenciar meu dinheiro. O que ela não sabia é que os R$ 47 mil eram uma quantia que eu repunha na conta todo mês automaticamente, através de transferências programadas dos meus investimentos reais. Ela estava se preparando para administrar uma conta que era basicamente minha mesada mensal. Mas tinha mais uma surpresa preparada para ela. Filha, já que você vai organizar essas coisas para mim,
Será que você podia me ajudar com outro probleminha? Claro, mãe. Que é? É que eu recebi uma proposta de venda de umas propriedades que eu herdei do seu pai. Uns terrenos que eu nem lembro direito onde ficam. O corretor está oferecendo um dinheiro bom, mas eu não sei se é melhor vender ou continuar guardando. O rosto da Cristiane mudou completamente. Propriedades, mãe. Que propriedades? Ah, filha, você sabe que eu nunca entendi muito essas coisas. Seu pai que cuidava. Quando ele morreu, ficou tudo meio confuso. São uns terrenos, umas salas comerciais, sei lá. O advogado que cuida dessas coisas para mim. Advogado? Que advogado? Doutor Paulo Henrique, aquele que cuidou do inventário do seu pai, lembra? Cristiane lembrava. Doutor Paulo Henrique tinha sido o advogado da família durante todo o processo de inventário quando Antônio morreu. Ela o conhecia e respeitava profissionalmente. E qual é a proposta de venda, mãe? Ele falou em uns 200 mil? 300 mil? Não lembro direito. Por isso queria sua opinião. Cristiane estava claramente tentando processar essa informação. Se existiam propriedades que valiam 300 mil reais, isso mudava completamente o panorama financeiro da família. Mãe, a senhora nunca me contou sobre essas propriedades. Filha, eu nem lembrava direito. Faz tanto tempo, e você sabe como eu sou com essas coisas de papel, de burocracia. Preferia não mexer. Mas, mãe, se são propriedades que rendem dinheiro... Ah, eu acho que rendem sim. Todo mês o Dr. Paulo deposita uns trocos na minha conta. Uns 500, 600 reais. Dinheiro de aluguel, ele falou. 500, 600 reais. Na verdade, minha renda mensal de aluguéis era de 15 mil. Mas Cristiane não precisava saber disso ainda. Mãe, a senhora precisa me mostrar esses documentos. Claro, filha. Estão todos guardados numa pasta aqui no quarto. Mas você sabe como é minha organização. Não tem problema. A gente organiza tudo juntinho. Cristiane estava visivelmente agitada. Não apenas pelos 47 mil da conta corrente, mas agora pela possibilidade de existir um patrimônio muito maior por trás. E estava certa. Existia mesmo. Só que era muito maior do que ela imaginava. Na semana seguinte, coloquei em prática a terceira fase do plano. Fazer com que Cristiane descobrisse, aos poucos, a real extensão do meu patrimônio. Marquei uma reunião com o Dr. Paulo Henrique e pedi para Cristiane me acompanhar. Expliquei ao advogado qual era a minha estratégia, e ele aceitou participar da encenação. Paulo me conhecia há 25 anos, sabia da minha situação real e ficou indignado quando contei como Cristiane me tratou na festa da Sofia. Dona Marlene, se a senhora quer dar uma lição na sua filha, eu ajudo mesmo. Esse desrespeito não pode passar batido. A reunião foi marcada para uma quinta-feira de manhã no escritório do Dr. Paulo, no centro de Belo Horizonte. Um escritório tradicional, com estantes de madeira cheias de livros de direito, mesa imponente, diplomas na parede. O tipo de ambiente que impõe respeito. Cristiane chegou pontualmente, vestida de forma mais formal que o habitual. Estava levando a situação a sério. Dr. Paulo, obrigada por nos receber, disse ela, cumprimentando o advogado. Imagina, Cristiane, conheço vocês há tantos anos. É sempre um prazer ajudar Dona Marlene com essas questões patrimoniais. Questões patrimoniais. A expressão já deixou Cristiane atenta. Sentamos nas poltronas em frente à mesa do advogado e Dr. Paulo abriu uma pasta grossa, cheia de documentos. Então, Dona Marlene, a senhora quer que eu explique para a Cristiane a situação atual dos seus bens, é isso? Isso mesmo, doutor. Ela está me ajudando a organizar as finanças e acho que é bom ela saber de tudo. Perfeito. Vamos começar pelos imóveis, disse Dr. Paulo, tirando uma lista da pasta. Atualmente, Dona Marlene, a senhora possui 12 propriedades comerciais na região metropolitana de Belo Horizonte. Cristiane arregalou os olhos. 12 propriedades? Isso mesmo. Vou ler a lista. 2 salas comerciais na Savassi, 3 no centro da cidade, uma loja na Rua dos Carijós, 2 galpões no Distrito Industrial, 4 salas em diferentes galerias comerciais. Todas alugadas, todas com contratos atualizados. Dr. Paulo passou a lista para Cristiane, que a pegou com mãos trêmulas. E
E qual é o valor de mercado desses imóveis, doutor? Pela última avaliação que fizemos, o patrimônio imobiliário da dona Marlene está avaliado em aproximadamente R$ 1.800.000. R$ 1.800.000. Cristiane ficou em silêncio por quase um minuto inteiro, olhando a lista de propriedades. Mãe, ela disse finalmente, a senhora nunca me contou. Filha, eu não gosto de ficar falando dessas coisas. Você sabe como é o pessoal, né? Começa a comentar, a pedir emprestado. Mas, mãe, é muito dinheiro. É, filha, seu pai deixou uma base boa e, com os anos, Dr. Paulo me ajudou a fazer uns investimentos. Dr. Paulo continuou a explicação. Dona Marlene é uma cliente muito prudente. Nunca quis ostentar. Sempre preferiu reinvestir os lucros. A renda mensal dos aluguéis hoje está em torno de R$ 15.000. R$ 15.000 por mês. Cristiane estava claramente em choque. A mãe, aposentadinha que ela ajudava com R$ 400 por mês, ganhava 15.000 de aluguel. E tem mais uma coisa, Cristiane, disse Dr. Paulo. Sua mãe também tem uma carteira de investimentos bem conservadora. Tesouro Direto, CDBs, uns fundos de renda fixa. Nada arriscado, mas que rende bem. Quanto? Perguntou Cristiane com a voz embargada. Atualmente, R$ 230.000 aplicados. Total do patrimônio revelado, R$ 2.300.000. Cristiane estava pálida. Doutor Paulo, ela disse, tentando recuperar a compostura. E essa gestão toda, como funciona? Eu cuido da parte legal dos imóveis, contratos de aluguel, eventuais questões jurídicas. A parte financeira, Dona Marlene sempre administrou sozinha. Ela tem uma cabeça muito boa para números. Uma cabeça muito boa para números. Eu, que segundo Cristiane não sabia nem usar internet banking. Mãe, disse Cristiane, se virando para mim, por que a senhora nunca me contou nada disso? Filha, você tem sua vida, sua família. Eu não queria incomodar. Incomodar? Mãe, a senhora é rica. Rica. A palavra ecoou no escritório. Eu não diria rica, filha. Eu diria que estou confortável. Dr. Paulo riu baixinho. Dona Marlene sempre foi modesta. Mas sim, Cristiane, sua mãe tem uma situação financeira muito estável. Poderia viver o resto da vida sem trabalhar, viajando o mundo se quisesse. Viajando o mundo. Cristiane lembrou da mentira que contou para Doralice sobre nossa suposta viagem para a Europa. Mãe, então, quando a senhora disse que não tinha condições de pagar a festa do Miguel... Não é que eu não tenha condições, filha. É que eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Festas caras, essas coisas. Acho desperdício. Mas R$ 3.000 não é nada para a senhora. R$ 3.000. O valor que ela reclamou ser caro demais da velha avarenta, proprietária do salão. Filha, R$ 3.000 é muito dinheiro, sim. Por isso que eu admiro vocês conseguirem pagar essas festas caras. Cristiane estava processando lentamente a nova realidade. A mãe que ela tratava como dependente tinha patrimônio para comprar a casa dela à vista. A mãe que ela ajudava, com algumas centenas de reais por mês, ganhava mais que ela e o marido juntos. E pior, a mãe que ela expulsou de uma festa por causar constrangimento tinha dinheiro para comprar o salão onde aconteceu a festa. Aliás, Dr. Paulo, disse Cristiane, tem um salão de festas na lista de propriedades da minha mãe? Dr. Paulo olhou para mim, esperando autorização para responder. Fiz um sinal discreto com a cabeça. Tem sim, o Espaço Savassi Eventos, aquele salão bonito ali perto do shopping. O sangue de Cristiane gelou. Espaço Savassi Eventos. O salão onde ela fazia todas as festas da família há 5 anos. O salão onde ela me humilhou. O salão cuja proprietária ela chamava de Velha Avarenta. Aquele salão ali na Getúlio Vargas. Exato. Uma das propriedades mais rentáveis da dona Marlene. Sempre alugado, sempre com agenda cheia. Cristiane me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, a senhora é dona do salão onde eu faço festa para as crianças? Sou, filha. A senhora sabia que eu alugava lá? Sabia. E nunca me falou? Você nunca perguntou, filha.
A reunião terminou ali. Cristiane disse que precisava ir embora, que tinha compromisso. Mal se despediu do Dr. Paulo, mal falou comigo. Saiu daquele escritório como quem tinha levado um soco no estômago. E era exatamente isso que eu queria. Os 15 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Cristiane simplesmente sumiu. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu em casa. Eu só sabia que ela estava bem porque Sofia me ligava de vez em quando para conversar, como sempre fazia. Mas Cristiane estava evitando qualquer contato comigo. Através da administradora do salão, soube que ela cancelou o aniversário do Miguel, que seria no mês seguinte. Disse que ia fazer uma festa pequena em casa mesmo. Através do seu Ademir, soube que Roberto estava chegando atrasado no trabalho todo dia, parecendo preocupado. Através das redes sociais, vi que Cristiane parou de postar. Não tinha mais fotos da família no restaurante, não tinha mais textos sobre educação dos filhos, não tinha mais ostentação de vida perfeita, era como se ela tivesse entrado em depressão. E talvez tivesse mesmo. Descobrir que você passou anos humilhando e desrespeitando uma pessoa que tinha poder de destruir sua vida financeira deve ser um choque e tanto. Descobrir que você é uma privilegiada mimada que se achava superior à própria mãe, quando na verdade sempre foi sustentada indiretamente por ela, deve mexer com qualquer estrutura psicológica. Descobrir que suas condições de ajudar a mãe dependente eram uma fantasia patética sustentada por dívidas e nome sujo deve ser constrangedor. Mas descobrir que você humilhou publicamente a própria mãe no salão que pertence a ela deve ser simplesmente devastador. Foi no final da segunda semana de silêncio que recebi uma ligação inesperada. Dona Marlene, aqui é da escola da Sofia. A senhora poderia vir buscar ela hoje? A mãe dela teve um imprevisto. Imprevisto. Cristiane nunca tinha me pedido para buscar os netos na escola. Fui buscar Sofia no colégio Santa Marcelina. A menina ficou surpresa de me ver, mas feliz. Vovó, que surpresa! Mamãe disse que você ia me buscar hoje? Disse sim, meu amor. Vamos para a casa da vovó? Vamos! No caminho, Sofia começou a conversar, como criança faz. Vovó, por que a mamãe está triste? Triste? Por que você acha que ela está triste? Ela fica chorando no quarto e brigou com o papai ontem. Brigaram por quê? Não sei. Falaram umas palavras que eu não entendi. Dinheiro, salão, mentira, coisas de adulto. Chegamos em casa e Sofia foi brincar no quintal enquanto eu preparava um lanche para ela. Uma hora depois, Cristiane ligou. Mãe, desculpa te incomodar. Pode trazer a Sofia em casa? Claro, filha, mas não precisa pedir desculpa. Foi um prazer buscar minha neta. Obrigada. A voz dela estava diferente, cansada, derrotada. Filha, você está bem? Silêncio longo. Mãe, a gente precisa conversar. Quando você quiser, filha. Amanhã? A senhora pode vir aqui em casa de manhã? Posso sim. Obrigada, mãe. Desliguei o telefone sabendo que o momento final estava chegando. Cristiane tinha passado 2 semanas processando a nova realidade e agora queria acertar as contas. Mas eu ainda tinha uma última surpresa para ela. Liguei para Dr. Paulo Henrique. Doutor, chegou a hora do final da nossa estratégia. Conta comigo, dona Marlene. O aniversário do Roberto é daqui a 10 dias, né? É sim, dia 15. Cristiane sempre faz festa para ele no salão. Acho que dessa vez ela vai fazer em casa, depois do que descobriu. Provavelmente. Pois bem, eu quero alugar o salão para o dia 15. Quero fazer uma festa de aniversário para o Roberto. A senhora quer fazer uma festa para o seu genro? Aquele que te desrespeitou? Quero. E quero convidar toda a família, todos os amigos do casal, todos os pais da escola das crianças. Dona Marlene. E no meio da festa, doutor, eu quero revelar publicamente que sou a dona do salão, na frente de todo mundo, no mesmo lugar onde ela me humilhou. Dr. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. A senhora tem certeza disso? Absoluta. Cristiane quer conversar comigo amanhã. Provavelmente vai tentar se desculpar, fazer as pazes, fingir que nada aconteceu. Mas eu não vou aceitar. Quero que ela sinta o mesmo constrangimento que eu senti. E se ela se recusar a ir na festa? Ela não vai se recusar,
Porque eu vou dizer que é meu presente de reconciliação para a família. E porque ela vai achar que finalmente conseguiu o que sempre quis, que eu gaste meu dinheiro com eles. Entendi o plano. Doutor, eu quero que o senhor prepare todos os documentos que comprovam que sou proprietária do salão. Quero que no dia da festa o senhor chegue com uma pasta, como se tivesse vindo resolver questões burocráticas. E aí, na frente de todo mundo, eu assino os papéis e revelo a verdade. Vai ser uma bomba, dona Marlene. Vai ser justiça. Na manhã seguinte, cheguei na casa de Cristiane pontualmente às 9 horas. Ela morava num condomínio fechado de classe média alta em Contagem, casa de 3 quartos com quintal, financiada em 20 anos. Uma casa bonita, mas nada exuberante. Cristiane me recebeu de pijama e hobby, com cara de quem dormiu mal. Os olhos estavam inchados, sinal de que Sofia estava certa. Ela tinha chorado. Oi, mãe. Entra. Entramos na sala, que estava mais bagunçada que o normal. Brinquedos espalhados, roupas no sofá, sinal de que a rotina da casa estava desorganizada. Roberto estava tomando café na cozinha, mas mal cumprimentou quando me viu. As crianças estavam na escola. Quer um café, mãe? Quero sim, filha. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Cristiane tinha me explicado educação financeira 2 semanas antes. Agora, as posições estavam invertidas. Mãe, ela começou, mexendo nervosamente na xícara. Eu preciso pedir desculpas. Por quê, filha? Pela festa da Sofia, pelo jeito que eu tratei a senhora. Ah, filha, isso já passou. Não, mãe, não passou. Eu fui horrível com a senhora, na frente de todo mundo, e agora que eu sei... Ela parou de falar e começou a chorar baixinho. Que você sabe o quê, filha? Que a senhora tem condições, que a senhora nunca precisou da nossa ajuda, que eu estava sendo idiota. Idiota. Palavra interessante. Filha, você não foi idiota. Você só não sabia da situação. Mas, mãe, eu devia ter respeitado a senhora de qualquer jeito, independente de dinheiro. Verdade. Deveria ter respeitado. Mãe, eu me sinto péssima. Esses dias eu fiquei pensando em tudo que eu falei, em como eu agi. E pior, eu falei mal da senhora para as pessoas. Falou mal como, filha? Nos grupos do WhatsApp para as mães da escola, eu reclamava que a senhora causava constrangimento. E por que você achava isso? Cristiane parou de chorar e me olhou diretamente. Não sei, mãe. Acho que eu estava com vergonha das origens da nossa família. Queria parecer mais sofisticada do que realmente sou. Honestidade. Finalmente. E agora, filha? Mudou alguma coisa? Mudou tudo, mãe. Agora eu sei que a senhora sempre foi mais bem-sucedida que eu. Que eu é que devia ter vergonha, não a senhora. Interessante como a percepção dela mudou apenas com a descoberta do dinheiro. Se eu fosse realmente uma aposentada humilde, o desrespeito teria sido justificado? Filha, eu quero te fazer uma proposta. Que proposta, mãe? O aniversário do Roberto é semana que vem, né? É, mas mãe, a gente não vai fazer festa este ano. Depois de tudo o que aconteceu, achei melhor. Eu quero fazer a festa para ele. Cristiane arregalou os olhos. Como assim? Quero alugar um salão bonito, contratar um buffet, convidar toda a família e os amigos de vocês. Meu presente de aniversário para o Roberto. Mãe, não precisa... Eu quero, filha. Quero mostrar que não guardo rancor, que a família está acima de qualquer mal-entendido. Cristiane começou a chorar de novo, mas agora de emoção. Mãe, a senhora é incrível. Depois do jeito que eu tratei a senhora... Filha, o passado é passado. Vamos pensar no futuro. Mas, mãe, festa em salão é muito caro. Filha, você esqueceu? Eu tenho condições agora. Disse com um sorriso irônico que ela não captou. É verdade. Nossa, ainda estou me acostumando com essa ideia. Então deixa que eu organizo tudo. Você só me dá a lista de convidados. Mãe, a senhora tem certeza? Absoluta? Inclusive já tenho um salão em mente, um lugar bonito que eu sei que vocês vão gostar. Cristiane não perguntou qual salão. Se perguntasse, eu diria que era surpresa. Mãe,
Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, filha. É o mínimo que posso fazer pela minha família. Passamos o resto da manhã organizando detalhes. Lista de convidados, tipo de comida, decoração, horário. Cristiane estava visivelmente aliviada e feliz. Achava que nossa relação tinha se consertado, que eu tinha perdoado tudo, que agora éramos uma família normal. Pobre Cristiane. Não fazia ideia do que estava por vir. O dia 15 de maio de 2022 foi um sábado ensolarado, perfeito para a festa. Cheguei no Espaço Savassi Eventos às 2 da tarde, uma hora antes dos convidados, para supervisionar os últimos detalhes. O salão estava impecável. Decoração elegante em azul e dourado. Buffet completo com salgados, doces e bolo de 3 andares. Som ambiente, mesas arrumadas com toalhas de linho. Festa para 50 pessoas, orçamento de R$ 8.000. Cristiane chegou às 2h30 com a família. Roberto estava elegante num terno azul marinho que eu suspeitava ter sido comprado a crédito para a ocasião. As crianças, lindas em roupas de festa. Mãe, está lindo, disse Cristiane, olhando ao redor. Perfeito. Que bom que gostou, filha. E aquela dona chata que é proprietária do salão? Não deu problema nenhum? Nenhum problema, respondi. Ela foi muito compreensiva. Os convidados começaram a chegar às 3 horas. Toda a família. Irmãos do Roberto, primos, cunhados, amigos do casal. E principalmente todas as mães da escola das crianças. As mesmas pessoas que tinham presenciado minha humilhação na festa da Sofia. Cristiane estava radiante. Cumprimentava todo mundo, agradecia os presentes, contava para quem quisesse ouvir que a festa havia sido presente da mãe. Gente, olha que coisa linda que minha mãe fez. Organizou tudo sozinha. Nossa, Cristiane, que mãe carinhosa. É, né? Depois da fase difícil que a gente passou, ela quis fazer essa surpresa para mostrar que a família é o que importa. Fase difícil. Versão romântica da humilhação que ela me causou. Durante 2 horas, circulei pela festa, conversando com os convidados, recebendo elogios pela organização, fingindo ser a sogra e avó dedicada que fazia sacrifícios para agradar a família. Roberto estava feliz, bebendo cerveja com os amigos, comemorando o aniversário de 42 anos como se fosse uma conquista pessoal. Às 5h30 da tarde, quando a festa estava no auge, Dr. Paulo Henrique chegou. Ele entrou no salão com uma pasta de documentos, terno escuro, postura séria de quem vinha tratar de negócios. Cristiane me olhou confusa. Mãe, quem é aquele senhor? Ah, é Dr. Paulo. Deve ter vindo resolver alguma pendência. Doutor. Paulo se dirigiu diretamente a mim, atravessando o salão cheio de convidados. Dona Marlene, desculpe interromper a festa, mas preciso que a senhora assine esses documentos. Que documentos, doutor? Da renovação do contrato de aluguel deste salão, senhora. A locatária quer renovar por mais 1 ano. Silêncio absoluto no salão. Todos os convidados pararam de conversar e olharam para nossa direção. Doutor Paulo, disse eu, falando alto o suficiente para todo mundo ouvir. O senhor pode me explicar melhor? Às vezes eu me confundo com essas questões burocráticas. Claro, dona Marlene. A senhora é a proprietária do Espaço Savassi Eventos há 5 anos. Este salão é uma das propriedades da senhora. E a locatária atual quer renovar o contrato de locação. O silêncio ficou ainda mais denso. Cristiane estava pálida, olhando alternativamente para mim e para o advogado. Ah, sim, disse eu calmamente. Às vezes eu esqueço que tenho tantas propriedades. É difícil acompanhar tudo. Por isso que eu cuido da parte legal para a senhora, disse Dr. Paulo, abrindo a pasta. Aqui estão os documentos de propriedade, o contrato atual e a proposta de renovação. Peguei os papéis e os mostrei para os convidados, como se estivesse lendo. Deixa eu ver. Espaço Savassi Eventos. Comprado em 2017, valor atual de mercado R$ 400.000. Renda mensal de R$ 3.000. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Mãe, disse Cristiane com a voz embargada. A senhora? A senhora é dona deste salão? Sou, filha. Há 5 anos. E a senhora... Sabia que eu fazia festa aqui? Sabia.
Roberto se aproximou, claramente confuso. Dona Marlene, eu não entendi. A senhora é proprietária daqui? Sou, Roberto. Aliás, feliz aniversário. As mães da escola estavam olhando boquiabertas para a cena. Quer dizer, disse uma delas, a loira que havia conversado com Cristiane na festa da Sofia, que a senhora dona do salão estava aqui na festa o tempo todo? Estava. Na verdade, eu organização a festa na minha própria propriedade. Cristiane estava agora visivelmente desesperada. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Você nunca perguntou, filha. E, além disso, fiz uma pausa dramática. Lembro que uma vez ouvi você comentando que a proprietária deste salão era uma senhora avarenta e grosseira. Achei melhor não me identificar. Pronto. A bomba havia explodido. Todo mundo no salão sabia agora que Cristiane havia falado mal da própria mãe sem saber de quem estava falando. As mesmas pessoas que haviam presenciado minha humilhação na festa da Sofia agora presenciavam a humilhação da Cristiane. Mãe, eu não sabia. Eu sei que não sabia, filha. Por isso que quando você me expulsou da festa da Sofia, dizendo que eu só causava vergonha para seus filhos, eu fiquei tão surpresa. Agora era humilhação pública completa. A senhora lembra disso? Lembro de cada palavra, filha. Sai daqui antes que alguém te veja, você disse. Aqui mesmo, neste salão, na minha propriedade. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma sequência de reações que eu jamais vou esquecer. Primeiro, Roberto entrou em pânico total. Cristiane, você expulsou sua mãe da festa da Sofia? Roberto, eu posso explicar. Você humilhou sua mãe em público? A mulher que acabou de pagar uma festa de R$ 8.000 para o meu aniversário? A informação de que a festa custou R$ 8.000 circulou rapidamente entre os convidados. Whispers e olhares de surpresa. Depois, as mães da escola começaram a processar a situação. Espera, disse a morena de cabelo curtinho. Você falou mal da sua própria mãe sem saber que estava falando da sua própria mãe? E expulsou ela de uma festa no salão que pertence a ela? Completou outra. Cristiane estava encurralada, tentando se explicar para várias pessoas ao mesmo tempo. Gente, foi um mal-entendido. Eu não sabia. Mas por que você expulsaria sua mãe de qualquer festa? Perguntou uma terceira mãe. E por que você falou que ela era grosseira e avarenta? Insistiu a loira. Mas o pior ainda estava por vir. Dr. Paulo se dirigiu ao Roberto. Roberto, já que estou aqui, queria aproveitar para falar sobre outro assunto. Que assunto, doutor? Sua empresa faz manutenção nos prédios da dona Marlene há 10 anos, não é? Roberto ficou confuso. Faço. Mas eu não sabia que era para a dona Marlene. Pois é, todos os contratos de manutenção dos 12 imóveis da dona Marlene são com sua empresa. Ela é, indiretamente, responsável por uma boa parte da receita da sua empresa. Outra bomba. Quer dizer, disse Roberto, processando lentamente, que meu emprego depende da dona Marlene? Em grande parte, sim. Roberto olhou para a esposa como se ela fosse uma estranha. Cristiane, você humilhou a mulher que sustenta nosso emprego? Roberto, eu não sabia de nada disso. Como você não sabia? Você nunca teve curiosidade de saber de onde vinha o dinheiro da sua mãe? Eu achava que era só a aposentadoria. R$ 15.000 de aposentadoria? Gritou Roberto. Que aposentadoria é essa? R$ 15.000. A informação da renda mensal havia vazado. Os convidados estavam agora divididos entre assistir à briga familiar e fingir que não estavam ouvindo nada. Foi então que resolvi encerrar o show. Pessoal, disse eu, batendo numa taça para chamar a atenção. Quero aproveitar que estamos todos reunidos para fazer um anúncio. Todo mundo parou de conversar e olhou para mim. Como vocês descobriram, eu sou a proprietária deste salão. E quero dizer que foi um prazer realizar esta festa aqui. Principalmente porque foi neste mesmo local, há 2 meses, que descobri que minha filha tinha vergonha de mim. Murmúrios no salão. Na festa de aniversário da minha neta Sofia, eu fui publicamente humilhada e expulsa daqui pela minha própria filha. Na época, ela não sabia que estava me expulsando da minha própria propriedade. Cristiane estava agora chorando abertamente. Hoje,
Cristiane descobriu que a mãe constrangedora que ela tanto critica tem patrimônio de mais de 2 milhões de reais, renda mensal de 15 mil reais e é indiretamente responsável pelo emprego do marido dela. 2 milhões de reais. A informação final havia sido revelada. Eu organizei esta festa para dar uma lição sobre respeito familiar, para mostrar que vergonha não se deve sentir das origens, mas sim do próprio comportamento. Pausa dramática. E para provar que quando se humilha alguém publicamente, às vezes se está humilhando a pessoa errada. Aplausos tímidos de alguns convidados. Por isso, quero anunciar que, a partir de hoje, este salão não será mais alugado para festas da minha família. Cristiane terá que encontrar outros locais para comemorar. Roberto ficou desesperado. Dona Marlene, pelo amor de Deus. E Roberto, sobre os contratos de manutenção da sua empresa, bem, isso eu ainda vou avaliar. Agora foi a vez do Roberto ficar pálido. A festa está encerrada, anunciei. Obrigada pela presença de todos. Os convidados começaram a se retirar rapidamente, claramente constrangidos com a situação. Alguns cumprimentaram rapidamente Cristiane e Roberto. Outros apenas saíram sem se despedir. Em 15 minutos, o salão estava vazio, exceto pela nossa família e Dr. Paulo. Cristiane estava sentada numa cadeira, chorando. Roberto andava de um lado para o outro, nervoso. As crianças, que não entenderam completamente o que aconteceu, brincavam perto da mesa do bolo. Mãe, disse Cristiane finalmente, o que a senhora quer de mim? Respeito, respondi simplesmente. A senhora vai mesmo cancelar os contratos do Roberto? Vou pensar. E a gente ainda é família? Olhei para minha filha, aquela mulher de 43 anos que me humilhou publicamente por vergonha das próprias origens, que mentiu sobre mim para as amigas, que me tratou como um peso inconveniente. Cristiane, família é quem te respeita mesmo quando você não tem nada para oferecer. Não é quem só te trata bem depois de descobrir que você tem dinheiro. Mãe, eu prometo que vou mudar. Não prometa, filha. Mostre. Peguei minha bolsa e me dirigi à saída do salão. Doutor Paulo, obrigada pela ajuda. O senhor pode trancar aqui? Claro, dona Marlene. Mãe, gritou Cristiane atrás de mim. A senhora vai embora assim? Parei na porta e me virei para ela. Estou indo embora exatamente como você me mandou ir da festa da Sofia. Constrangida, humilhada, mas de cabeça erguida. Mas, mãe, a diferença é que desta vez, filha, eu que escolhi sair. E saí. Deixei Cristiane chorando no salão que era meu, na festa que eu paguei, cercada pelos destroços da vida perfeita que ela havia construído sobre mentiras. Justiça poética completa. 3 meses se passaram desde aquela festa de aniversário, e eu ainda acordo todas as manhãs pensando no que me tornei. Não é arrependimento, não se confunda. É análise fria de uma transformação que eu sabia ser irreversível no momento em que a escolhi. Você já observou como uma pessoa pode mudar completamente quando descobre do que é capaz? Quando entende que pode destruir outras vidas com a mesma facilidade que antes aceitava ser destruída? Eu me tornei outra pessoa naqueles meses de 2022. A Marlene que entrou naquela festa da Sofia como uma avó humilhada não é a mesma que saiu da festa do Roberto como uma matriarca vingativa. E sabe qual é a parte mais perturbadora? Eu gosto de quem me tornei. Durante 65 anos, vivi fingindo ser menor do que era. Mais frágil, mais dependente, mais simples. Aceitando migalhas de respeito quando podia exigir reverência. Tolerando desprezo quando tinha poder de impor admiração. Por quê? Por algum conceito distorcido de modéstia? Por medo de que as pessoas me amassem apenas pelo dinheiro? Bem, descobri que Cristiane não me amava, nem pelo dinheiro nem sem ele. Ela me tolerava como um fardo necessário. E isso foi libertador de uma forma que eu jamais imaginei. Porque quando você descobre que está sendo tolerada por piedade, você para de sentir obrigação de ser tolerável. Os primeiros dias depois da festa foram estranhos. Cristiane me ligou 12 vezes no primeiro dia. Deixou 7 mensagens de voz chorando, pedindo desculpas, implorando para conversarmos. Eu não atendi nenhuma ligação. No segundo dia, Roberto apareceu na minha porta.
Estava desesperado, falando sobre os contratos de trabalho, sobre as crianças, sobre como eles tinham aprendido a lição. Dona Marlene, pelo amor de Deus, a gente não sabia. Roberto, eu disse, parada na porta sem convidá-lo para entrar. Vocês sabiam exatamente quem eu era. Vocês escolheram me desrespeitar mesmo assim. Mas, Dona Marlene, se soubéssemos da situação financeira da senhora... Ah, Roberto, e aí está o problema. Vocês só me respeitariam se soubessem do meu dinheiro. Isso não é respeito. É interesse. Ele ficou sem resposta. Porque era verdade, e nós dois sabíamos. Os contratos de manutenção vão continuar, disse eu. Pelo menos por enquanto. Mas não porque vocês merecem. Porque rescindir agora causaria problemas desnecessários para a empresa onde você trabalha. O alívio no rosto dele foi quase patético. Mas, Roberto, continuei, se eu ouvir falar que vocês estão espalhando detalhes da nossa vida familiar para outros, se eu souber que estão usando meu nome para se promover socialmente, ou se vocês tentarem me chantagem emocional usando as crianças, eu acabo com vocês financeiramente, entendeu? Ele entendeu. No terceiro dia, quem apareceu foi Sofia, minha netinha de 7 anos, com os olhinhos cheios de lágrimas, perguntando por que a vovó estava brava com a mamãe. Essa foi a parte mais difícil, porque crianças não têm culpa dos erros dos pais. E porque, apesar de tudo, eu amo meus netos incondicionalmente. Vovó não está brava, meu amor. Vovó só está ensinando umas coisas para os adultos. Que coisas? Coisas sobre como tratar pessoas que a gente ama. Mamãe disse que ela foi má com você. Foi um pouco, sim. E agora você vai ser má com ela? A pergunta de criança que vai direto ao ponto. Eu estava sendo má com Cristiane? Não, Sofia. Vovó não está sendo má. Vovó está sendo... justa. Mas será que estava? Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina nova. Uma vez por semana, Sofia e Miguel vêm passar a tarde comigo. Cristiane os traz e os busca, mas não entra em casa. Não conversamos além do necessário. Oi, mãe, trouxe as crianças? Obrigada. Busca às 6? Busco. Tchau. Relacionamento cordial, funcional, mas sem afeto. Exatamente o oposto do que tínhamos antes. E eu descobri algo surpreendente. Não sinto falta da Cristiane que eu pensava conhecer. Porque aquela Cristiane nunca existiu de verdade. A filha carinhosa que eu imaginava ter era uma construção da minha própria necessidade de ser amada. A realidade é que eu tinha uma filha que se envergonhava de mim, mentia sobre mim e me usava como alívio para a própria consciência. Pelo menos eu cuido da minha mãe. Sem essa ilusão, minha vida ficou mais simples, mais honesta. Continuo morando na mesma casa modesta, dirigindo o mesmo Corolla, fazendo compras no mesmo supermercado. Mas agora não finjo ser quem não sou. Quando alguém pergunta o que eu faço, digo que sou empresária aposentada. Quando questionam sobre dinheiro, respondo com sinceridade. A máscara da aposentadinha humilde foi enterrada junto com a ingenuidade sobre minha família. E sabe qual foi a consequência mais inesperada de tudo isso? Outras pessoas começaram a me respeitar de verdade. As vendedoras das lojas onde faço compras me tratam com mais atenção. Os funcionários do banco são mais solícitos. Até a vizinhança mudou a forma de interagir comigo. Porque existe uma diferença fundamental entre pessoa modesta e pessoa que se diminui. Modéstia é escolher simplicidade tendo outras opções. Diminuir-se é aceitar menos do que merece por medo ou insegurança. Eu parei de me diminuir. Mas essa transformação teve custos. Custos que eu sinto todos os dias. Perdi a capacidade de confiar ingenuamente nas pessoas. Agora, quando alguém é gentil comigo, minha primeira reação é questionar as motivações. Quando recebo convites para eventos familiares ou sociais, analiso friamente que vantagem a pessoa pode estar buscando. Perdi também aquela sensação reconfortante de ser necessária para minha família. Antes, eu me sentia importante porque achava que Cristiane precisava da minha ajuda, do meu apoio emocional, da minha presença constante. Agora sei que ela nunca precisou de mim. Apenas tolerava minha presença porque se sentia obrigada. É libertador, mas também é solitário.
E perdi, acima de tudo, a inocência sobre o amor familiar. Durante décadas, acreditei que o amor entre mãe e filha era incondicional, que existiam laços sagrados que resistiam a qualquer adversidade. Descobri que não existem laços sagrados. Existem apenas pessoas que escolhem, todos os dias, como tratar umas às outras. E quando essas escolhas são baseadas em vergonha, interesse ou conveniência, o amor vira representação. Cristiane representava o papel de filha dedicada para se sentir bem consigo mesma e para manter a imagem social. Eu representava o papel de mãe grata para não perder o pouco afeto que recebia. Ambas estávamos mentindo. A diferença é que eu parei de mentir primeiro. Agora você deve estar se perguntando se eu me arrependo do que fiz. Se, no final das contas, valeu a pena destruir a harmonia familiar para provar um ponto. É uma pergunta justa, e vou respondê-la com a honestidade brutal que aprendi a valorizar. Não me arrependo de ter me vingado. Me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Sabe por quê? Porque a harmonia que existia antes era falsa. Era baseada na minha submissão e na arrogância dela. Era sustentada pela minha disposição de aceitar migalhas de respeito em troca de paz doméstica. Essa não é harmonia. É capitulação. E capitulação, por mais confortável que pareça, é corrosiva. Ela corrói sua autoestima, sua dignidade, sua capacidade de exigir o que merece. Você vai aceitando cada vez menos até que aceitar desrespeito pareça natural. Eu aceitei desrespeito por tantos anos que, quando finalmente recebi humilhação pública, minha primeira reação foi me perguntar o que eu tinha feito de errado. Essa é a mentalidade de quem se acostumou a ser tratada como inferior. Mas aqui está a lição mais importante que aprendi e que quero deixar para quem está me escutando. Às vezes, a única forma de ensinar respeito é através de consequências dolorosas. Cristiane nunca teria aprendido a me valorizar se eu tivesse simplesmente conversado com ela sobre o que aconteceu na festa. Ela teria me dado uma desculpa qualquer, prometido que não aconteceria de novo e continuado exatamente igual. Porque pessoas que se sentem superiores não aprendem com palavras. Elas aprendem com perdas. Cristiane precisou perder a ilusão de superioridade financeira, a imagem social de filha exemplar, e o conforto de ter uma mãe submissa para finalmente entender o que tinha feito. E mesmo assim, não tenho certeza de que ela entendeu completamente, porque 3 meses depois, ela ainda me liga ocasionalmente tentando normalizar nossa relação. Ainda sugere almoços de família, ainda propõe que deixemos o passado para trás. Como se fosse possível simplesmente esquecer que ela me humilhou publicamente por vergonha das origens da própria família. Como se eu pudesse voltar a fingir ser menor do que sou para ela se sentir confortável novamente. Isso não vai acontecer. A Marlene submissa morreu naquela festa de março. A que existe agora exige respeito e está disposta a lutar por ele. E sabe qual é a parte mais sombria de toda essa história? Parte de mim gostou de destruir as ilusões de Cristiane. Gostei de ver o choque no rosto dela quando descobriu que a mãe problemática era financeiramente superior. Gostei de observar o desespero quando ela percebeu que dependia economicamente de quem desprezava. Gostei especialmente de testemunhar a humilhação pública que ela sentiu quando todos descobriram que ela havia expulsado a própria mãe do salão que pertencia à mãe. Essa satisfação sombria deveria me assustar. Deveria me fazer questionar que tipo de pessoa me tornei. Mas não me assusta. Porque foi uma satisfação merecida. Durante anos, Cristiane se sentiu superior por ter uma mãe simples que ela precisava cuidar. Desfrutou da sensação de superioridade moral que vem de ajudar alguém supostamente menos capaz. Era justo que ela descobrisse como se sente quando as posições se invertem. Era justo que ela experimentasse a humilhação que me causou. Era justo que ela perdesse o conforto de me subestimar. Justiça, às vezes, tem gosto amargo para quem a recebe e doce para quem a serve. Então, para você que está me ouvindo, deixo alguns avisos. Primeiro, nunca subestime pessoas com base na aparência ou no padrão de vida que demonstram. Você pode estar subestimando exatamente a pessoa que tem poder de mudar sua vida.
para melhor ou para pior. Segundo, trate bem as pessoas porque elas merecem respeito básico, não porque você acha que deve algo a elas ou porque elas podem te oferecer algo em troca. Respeito motivado por interesse não é respeito, é cálculo. Terceiro, se você tem vergonha das suas origens, da sua família, dos seus pais, examine de onde vem essa vergonha. Às vezes, o problema não está nas pessoas das quais você se envergonha, mas na sua própria insegurança social. E quarto, o mais importante, se você está sendo constantemente desrespeitada por pessoas que deveriam te amar, pare de aceitar isso como normal. Pare de se convencer de que é assim mesmo, que família é assim, que eles não sabem o que fazem. Eles sabem. Cristiane sabia que estava me humilhando, sabia que estava sendo cruel, sabia que eu não merecia aquele tratamento. Ela escolheu me tratar mal porque achava que podia, porque eu sempre aceitei, porque era conveniente ter uma mãe submissa que não criava problemas. Mas sabe qual é o final real dessa história? Hoje, 6 meses depois de tudo que aconteceu, Cristiane me respeita. Talvez não me ame da forma como eu gostaria. Talvez nosso relacionamento nunca seja o mesmo. Mas ela me respeita. Quando me vê, não há mais condescendência no olhar. Não há mais aquele tom de quem fala com criança ou idosa confusa. Há cautela, há distância, mas há respeito. E eu prefiro ser respeitada e temida a ser amada e desprezada. Prefiro a verdade dolorosa à mentira confortável. Prefiro a solidão digna à companhia humilhante. Porque descobri algo que deveria ter aprendido há muito tempo. É melhor estar sozinha, sendo quem você realmente é, do que estar acompanhada, fingindo ser quem os outros querem que você seja. A vingança que executei contra Cristiane não foi apenas sobre ela. Foi sobre todas as vezes que me diminuí para agradar outras pessoas. Foi sobre décadas de aceitar menos do que merecia por medo de perder migalhas de afeto. Foi sobre descobrir que posso viver sem a aprovação de quem não me valoriza. E essa, talvez, seja a lição mais perturbadora de todas. Às vezes, a vingança não é sobre destruir outras pessoas. Às vezes, a vingança é sobre se libertar delas. Então, da próxima vez que alguém te humilhar, te desrespeitar, te tratar como inferior, lembre-se da minha história. Lembre-se de que você sempre tem mais poder do que imagina. E lembre-se de que nem todo mundo merece a sua paciência. Alguns merecem apenas as consequências dos próprios atos. Como minha filha descobriu da forma mais dolorosa possível. E como você também pode ensinar, se tiver coragem suficiente para parar de ser quem os outros querem que você seja. A escolha é sua. Mas escolha sabendo que não há volta. Porque uma vez que você descobre seu próprio poder, você nunca mais consegue fingir ser powerless. E uma vez que você prova seu próprio valor, você nunca mais aceita ser tratada como sem valor. Essa é a bênção e a maldição de quem desperta. Você ganha respeito, mas perde inocência, para sempre.